Rapaz, eu fico pensando aqui, olhando aqui depois de uma vitória como aquela do contra o Flamengo, a gente olha quase tudo que tem na internet, né. Eu estava olhando aqui, cara, ó, tanto de vergonha que esse povo passa, né, esse povo, eles se passam, eles querem colocar uma realidade paralela que eles são os detentores dela e que ninguém tem o direito de minimamente questionar ou minimamente ter a capacidade de pensar. Eu acho que essa vergonha depois desse jogo contra o Flamengo é muito parecido com aquela vergonha que aconteceu na Copa do Brasil contra o Fluminense. E é disso que eu quero falar aqui. Não é muito rápido o vídeo, não vai ser muito não, vai ser mais um desabafo, porque com a felicidade muito grande, né, a gente ganha com todo o nosso mérito, e a gente vai ver os noticiários, ver as pessoas que são referências, né, que geram opinião, geram discussão no país inteiro, nas grandes redes. E é muito complicado, é muito difícil esse tipo de discurso que parece que realmente é tudo junto e misturado. Vamos lá? Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você é muito bem-vindo para cada vez estar por aqui. A gente gera opinião, a gente gera análise, a gente tem um estudo aprofundado de números e pontos do nosso Campeonato Brasileiro, sempre buscando o melhor para o Fortaleza, sempre dando uma clarificada naquilo que a gente assiste e vê o Fortaleza. Então, te convido a acompanhar nossas lives. Acho que você vai, se você der pelo menos a chance de passar um mês com a gente, você vai ver que tudo que você acha que o Razão é e tal, você vai ver que não é a grande realidade. Uma mentira contada várias vezes vira verdade, mas ela continua sendo uma mentira. Então, se inscreva aí no canal, deixa o like e acompanha aqui um mêsinho com a gente para você ver que a gente aqui não é emocionado nem para bom nem para ruim, mas a gente tem um pouco de razão naquilo que a gente fala aqui. E uma pitada de razão é sempre bom na nossa vida. Mas eu comecei esse vídeo assim meio até meio esmurecido, né, como diz Mufino. Não tô não, viu. Eu tô feliz, porque o Fortaleza chega a uma capacidade de sétimo colocado, com jogando contra times grandes, vencendo. Hoje é uma realidade que o Fortaleza tem no cenário nacional, e até expande isso para o continente. Fortaleza tem feito grandes coisas a todo momento. São grandes feitos empilhados todas as horas. Mas ainda e acho que vai sempre haver, não vai mudar nada, exatamente isso, esse bairrismo que o jornalismo esportivo brasileiro ele tem em relação aos seus queridinhos. Falar mal de alguns clubes, falar mal de alguns jogadores, falar mal de algumas pessoas que são influentes, que geram opinião até mais que a dos próprios jornalistas, é quase um pecado hoje em dia para esse tipo de gente. O Fortaleza venceu ontem com todo mundo vendo ou tentando achar onde teve aquele toque no Pedro, para ter aquele pênalti. E a gente abre os noticiários hoje de São Paulo, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todos os lugares, e a gente dizendo: houve um toque. Eu acho que houve um toque. Eu acho que houve toque. Mas ninguém acha esse toque. Ah, o toque foi na meia, como diz a transmissão. Ah, o toque foi no calcanhar. O toque foi na perna. O toque foi na coxa, como disse o VAR. E não tem nenhuma imagem conclusiva ou nenhuma imagem que possa mostrar o que aconteceu num pênalti tão mandrake como aquele. Eu tô martelando um pouco nesse assunto, que a gente ganhou, tá? Porque se fosse o contrário, a gente tivesse perdido, muita gente, até alguns tricolores, estariam aqui, desculpa, Fortaleza, não sei o quê, tá arranjando desculpa, para de chorar, o Fortaleza tem que contratar, ele tem que contratar, viu? O Fortaleza tem que melhorar, o Vojvoda não leu direito. Eu sei que você falaria isso. Muitos daqui falariam isso. Eu acho que às vezes é plausível falar isso. Mas ontem o Fortaleza poderia ter saído com 0 ponto, por exemplo, do estádio do Maracanã. Ou 1 ponto. Por quê? Se não houvesse o magnífico gol de Lucero, Pochettino e Lucero, novamente, que eles fizeram, né? Aquela jogadaça. Segundo alguns caras da imprensa, tinha sido falta no primeiro lance do Lucero, não ia ser validado o gol, e o pênalti foi totalmente normal.
Se não tivesse aquele gol, seria 1-0 para o Flamengo, num jogo totalmente assaltado à mão. Eu tô falando, já repito, eu só estou falando isso porque a gente venceu, tá? Se fosse perder, a gente não estava aqui falando não. Estaria indignado, como estou agora, talvez mais, né, porque a gente até venceu, ameniza um pouco isso, mas o fato é que é uma vergonha aquilo que aconteceu no Maracanã. E aí eu e aí, eu olhando, né, fui olhar todo mundo, né, tentei olhar a maioria. Aí eu olhei Band Esportes, olhei a Band, olhei o SBT, os donos da bola, em algum lugar, da Band, né. Olhei o olhei algumas coisas do SBT, olhei o Sport TV, olhei a Globo, olhei tudo isso. E é incrível como só uma parte realmente fica com esse lenga-lenga de dizer que foi pênalti, foi falta, que o Flamengo foi prejudicado. E adivinha quem é que é esse lado? É o mesmo lado da que estava transmitindo ontem. O Band Esporte diz: "Eu não achei", o Neto até se exaltou, "vocês iam roubar o Fortaleza, pessoal. Vocês iam tirar 3 pontos do Fortaleza, isso podia acontecer numa final de Copa do Brasil com o Flamengo no Maracanã". Ou não podia? Podia, os 2 competem a Copa do Brasil, agora não, o Fortaleza ia sair, né, mas em outro momento pode acontecer. E pode acontecer a mesma coisa. No Band Esportes eu fui ver, os caras ninguém viu esse lance, de achar um absurdo. Eu fui ver o Denilson e a Renata falando, o Denilson disse que foi pênalti, a Renata disse que não marcaria esse pênalti. E o Denilson ainda disse que foi falta do do Lucero no primeiro gol, contra o do Flamengo. Eu fui olhar também, os donos da bola, vi outros donos da bola também, o que é comandado lá no Rio de Janeiro pelo nosso ex-goleiro, né, o esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, vocês sabem quem é que eu tô falando. Getúlio Vargas. E aí, lá também o Getúlio disse que não vê, o outro lá, não dá para saber se foi pênalti, se não foi. Foi lá a ESPN, é dividida a bancada. O Gaciba dá uma bela, ótima explicação, dizendo que o contato houve, mas o Pedro que chutou o Pedro Augusto, então não seria pênalti na opinião dele. Então são muitas opiniões, é muito polêmico esse pênalti. Mas de fato, como eu falei, todos disseram que tocou, mas aonde, meus amigos? Onde que tocou? A Danilo está se apegando muito ao detalhe do pênalti. Mas o pênalti ele só demonstra o que é a farsa que é essa questão de que o futebol ele é transparente e igualitário para todo mundo. Ele não é transparente e igualitário. Os comentaristas da Globo, todos, sem exceção, ninguém, nenhum, em nenhum programa eu assisti esporte, Seleção Sport TV, Redação Sport TV, o Troca de Passe, todos e sem exceção, ninguém falou que não foi pênalti, que todos falaram que com certeza foi pênalti. Para você ver como o discurso ele é levado para aquilo que convém, né, convém. Eu vou me meter com a torcida do Flamengo, a maior torcida do país, a torcida que dá todo o meu holofote aqui, não vou mexer com isso não. O Mauro César Pereira, que eu nem acompanho muito, mas ele até saiu, né, tá por conta própria lá na Placar, ele fala: "Cara, foi pênalti". "Foi pênalti não". "Que pênalti? Não existiu nenhum pênalti, não foi falta no Wesley". Flamenguista, ele mesmo assume que ele não viu nada disso. Os lances eles são impactantes, assim, no sentido de que como só um veículo e seu ao redor, né, Sport TV, Premiere, Globo, fazem essa opinião rodar. E eles são os detentores do microfone. Esse microfone aqui eu vou talvez, se der 1000 visualizações esse vídeo vai dar muito, acho que nem dá isso. Eles falam para milhões. É sempre a desculpinha, o Fortaleza é um time muito organizado. O Flamengo ontem foi muito bem, não foi pênalti, teve um gol que foi falta e o Fortaleza ganhou. O Flamengo sofreu
por desfalques. O Flamengo estava cansado no segundo tempo, talvez por isso o Fortaleza cresceu. Esse é o core do comentário. Essa é a métrica do comentário. Só que a gente não conhece o Fortaleza, gente. Fortaleza tem 40 e tantos jogos já na temporada. Fortaleza tá com um time também desfalcado. Tá. Caleb, Moisés e Martínez são 3 titulares do Fortaleza. Pela qualidade. Martínez talvez não, mas o Moisés e o Caleb, com certeza seriam titulares do Fortaleza. Não estão jogando. O Fortaleza está com dificuldade. O Zé Welles. Então é muito fácil falar o clichê. O Fortaleza é isso. Mas na hora de falar a verdade, falar que não é opinião, que é a verdadeira coisa, o que eles viram, que eles não estão querendo dizer, para falar eles não falam. Então foi realmente, para mim, vergonhoso o que aconteceu hoje. Graças a Deus o Fortaleza venceu e graças a Deus muita gente não tem rabo preso com ninguém, com o CBF, com o Flamengo. Porque muita gente também, eu estou falando só dos lados ruins, né? De quem quis impor sua opinião, mesmo sendo inverídica. Mas tem muita gente que sabe o que está falando. Tem muita gente que é honesta intelectualmente. Tem muita gente que não tem um rabo preso e fala o que aconteceu de verdade. André Henning, alguns da ESPN, galera da ESPN, galera da Band, galera do SBT. Todo mundo falou, ou a maioria deles falaram, que talvez o Fortaleza saísse ontem derrotado por interferência da arbitragem. É vergonhoso, mas nós estamos no caminho certo. Quando as pessoas começam a mudar o discurso para dar desculpa daquilo que eles não conseguem fazer, é porque o outro lado, que é o nosso lado, está indo pelo caminho certo. Não fique esperando aplausos, fogos, tapete vermelho pro Fortaleza, não, gente. Isso nunca vai acontecer, tá? Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. O que vai acontecer é com muito trabalho, dedicação, com a minha força sua, de sócio, indo para o estádio, apoiando, comprando a camisa oficial, comprando o item oficial do Fortaleza. A gente vai sustentando esse time na Série A, porque é isso que sustenta o Fortaleza hoje na Série A, somos nós. Somos nós. E eu falo, né, o canal errado do Tricolor, não, Dani, né? Não, estou falando isso, não, estou falando você e eu, torcedores, que olham para esse cenário que é vergonhoso, como eu estou falando várias vezes nesse vídeo, e diz assim, gente, é nós por nós e acabou-se a história. Eu não vou ficar esperando nada desse povo, porque eles não têm nada para me dar. É isso. Só uma reflexão. Até passei do limite, ia fazer pouco, ia ser um vídeo rápido. A gente vai lembrando e a gente vai abrindo a mente, o coração e os olhos para essa balbúrdia que é esse tipo de jornalismo que hoje nós temos no Brasil. Corporativista, que até tenta destituir a realidade para provar um ponto, mas a gente não é, a gente ainda tem consciência daquilo que a gente faz, a gente ainda tem inteligência. Quem tem inteligência não cai nesses contos do vigário que eles tentaram fazer o dia todinho aí. Valeu? Grande abraço. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento.